Olá pessoal, nessa aula nós vamos continuar a resolução de problemas com a ideia do conceito de trabalharmos além das buscas clássicas que vimos anteriormente. E nessa aula nós vamos trabalhar dois algoritmos, duas meteorísticas, que são fundamentais para o conhecimento e aplicação em problemas de otimização. São elas a meteorística têmpera simulada, também conhecida na literatura estrangeira como simulated annealing, e a busca de feixe, que também é conhecida como beam search. Então, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar a ideia do simulated annealing e aplicaremos esse conceito para o problema das N rainhas como uma implementação. E em segundo lugar, nós vamos mostrar toda a contextualização da Beam Search e também utilizaremos o mesmo problema das N rainhas e através da implementação nós vamos entender os conceitos e atributos primordiais para aplicar cada meteorística por sua vez. Assim, a busca de têmpera simulada, também conhecida como Simulated Annealing, ela se assemelha na sua estrutura a o método da subida de encosta, hill climbing, e ela dá ainda subsídios para que a gente possa sair daqueles ótimos, né, aqueles máximos ou mínimos locais. Tá? Então a ideia é usar uma estrutura dentro da contextualização da ideia física da têmpera simulada, que é muito utilizado em processos da metalurgia, e alguns aspectos relacionados à temperatura vão nos possibilitar que a gente possa dar alguns saltos em busca de outros picos com o objetivo de encontrar a solução ótima do nosso problema. Nesse aspecto, nós temos que entender que um atributo fundamental para o nosso algoritmo é um valor que vai representar a temperatura no processo da têmpera. Tá? A têmpera, em metalurgia, é o processo usado para temperar, né? Ele vai aferrecer o metal e vidro até uma alta temperatura e depois ele vai descendo gradualmente, assumindo algumas propriedades desse metal ou desse vidro. Então, a ideia é, nesse aspecto, abstrair essa realidade física, converter em aspectos computacionais, de forma a obter o nosso objetivo de encontrar o ótimo em problemas, obviamente, de otimização. Então, o que acontece agora com o aspecto da temperatura é que a gente começa com uma temperatura pré-estabelecida, que é um parâmetro do nosso algoritmo. Tá? Quando a gente trabalha com essas buscas, o nosso algoritmo ele deve ser calibrado, ou seja, é como se eu tivesse um conjunto de configurações que devem ser pré-computadas, que devem ser pré-imputadas no meu algoritmo, e a partir dessas configurações iniciais, a gente tenta chegar na solução que está querendo. Então, o contexto da temperatura, ela inicialmente me dá movimentos ruins com maior frequência, né? Então, eu tenho uma temperatura alta, eu nem sempre vou dar aqueles meus saltos. A hora em que eu aumento, né, o número de interações, o que vai acontecer é que em algum momento eu vou escolher soluções um pouco mais, digamos assim, mais ruins, e essas soluções um pouco mais ruins, elas tendem a serem escolhidas de outros picos. Então a ideia é que eu possa dar certos saltos para que eu possa escapar desses máximos ou mínimos locais, daquelas regiões em que eu não tenho ainda a solução ótima do meu problema. Então, um aspecto importante da têmpera simulada, né, é que ela foi proposta inicialmente para resolver problemas de layout, né,
VLSI, que é Very Large System Integrated, são sistemas integrados de grande escala para produzir, e esses sistemas eles devem ter dois problemas associados. Um problema de packing, que é para encaixar os locais dos circuitos, e o outro para fazer a ligação desses circuitos. Então, ela foi inicialmente proposta para resolver esses problemas. E aí houve uma ampla aplicação dessa meteorística na ideia industrial, né? Em escala industrial, com problemas de otimização, como de escalonamento, de roteirização e vários outros, e até mesmo de packing problems da indústria de cortes e empacotamento de uma forma geral. Assim, na prática, o nosso algoritmo vai funcionar, né, com a meteorística Simulated Annealing. Obviamente que a gente pode ter algumas variações para cada meteorística que a gente está apresentando nessas aulas. Tá? Então, algumas questões estão relacionadas aos critérios de escolha da solução vizinha, outras estão relacionadas ao critério de parada escolhido, para que o meu algoritmo tenha uma convergência mais rápida. Em outras palavras, para que meu algoritmo chegue na solução ótima de uma forma mais rápida. Tá? Então, nós podemos ter diversas variações para cada aplicação dessas meteorísticas. O que a gente está vendo ainda são ideias iniciais que podem ser adaptadas a diversos tipos de problemas de otimização. Então, dentro do contexto do Simulated Annealing, nós temos um método resolver que recebe os nossos parâmetros de entrada. Então, esse parâmetro de entrada N, ele, mais uma vez, vai representar a quantidade de rainhas do meu problema, que a gente definiu como 8 rainhas na aula anterior. Então, esse meu N é pré-estabelecido com 8. Perceba que esse pré-requisito, esse parâmetro de N, não é exclusivo do algoritmo Simulated Annealing. Ele é um parâmetro para o problema específico. Tá? Então, uma implementação geral do Simulated Annealing não tem esse parâmetro como obrigatório. Tá? E, na realidade, o nosso problema só recebe esse parâmetro porque ele está resolvendo o problema das N rainhas de uma maneira mais genérica, onde esse N é pré-estabelecido pelo usuário. Logo em seguida, nós temos um número máximo de interações que vai fazer parte do nosso critério de parada, tá? A temperatura inicial para o algoritmo e um importante aspecto que é o fator de resfriamento. O fator de resfriamento ele é de suma importância para que a gente possa controlar as variações na escolha de soluções melhores ou piores. Em outras palavras, o fator de resfriamento ele é que é o responsável pelo chacoalhamento, digamos assim, das soluções. Tá? Então, ele vai me permitir fazer buscas mais agressivas, né? Pesquisar em ambientes de uma forma mais agressiva a variação, ou que eu possa fazer de uma forma mais, digamos assim, mais quieta, né? Com poucas variações na busca da minha solução. Tá? Então, o fator de resfriamento junto com a temperatura é que são responsáveis pela minha escolha das soluções. Logo em seguida, inicialmente o meu algoritmo funciona muito parecido com a subida de encosta, tá? E a gente vai ver que dependendo da temperatura e do fator de resfriamento, a gente volta para aquela subida de encosta, tá? E aí, inicialmente, eu vou gerar um estado randômico para o meu problema das N rainhas. Em outras palavras, eu estou gerando uma solução inicial randômica. Tá? A partir do método de gerar soluções, que é simplesmente igual ao da subida da encosta apresentado no vídeo anterior. Em seguida, eu calculo o custo desse novo estado inicial através do meu custo heurístico,
que está relacionada à diagonal e de uma forma geral, ao ataque das rainhas. E aí, durante todo o nosso critério de parada, a gente vai estabelecer. Bom, o critério de parada é muito semelhante, o número máximo de interações, ou, no caso, o meu x está dentro do número máximo de interações, e o meu custo de estado é maior do que zero, porque se eu estou diante do custo de estado igual a zero, eu estou na minha solução ótima. Então, eu posso parar o meu algoritmo. Perceba que em alguns problemas, pessoal, a gente não conhece o nosso ótimo, nem sabe como vai modelar para dizer que chegou no ótimo. Tá? Então, para esses problemas, a gente vai definir um critério de parada sem se preocupar com a obtenção do meu estado objetivo. Então, esses problemas eu não sei qual é o estado objetivo, a não ser que eu faça realmente uma prova e apresente, mesmo que teoricamente, o valor ótimo do meu problema. Tá? Caso contrário, se a gente não tem isso em mente, a gente não sabe, né? A gente tem que trabalhar com um critério de parada que seja de acordo com a necessidade do nosso problema. Logo em seguida, a minha variável R, ela vai gerar um sucessor, ou seja, um próximo estado a ir para a análise, e essa minha função sucessor depende agora do custo do estado atual, anterior, né? Eu estou querendo um estado atual, então ela depende do custo do estado anterior e da temperatura que eu estou atuando. Como vai funcionar essa função? Ela prioritariamente faz a mudança da minha solução, calcula o custo dessa mudança e se esse custo atual for menor do que o custo anterior, eu retorno à própria função anterior, à própria solução anterior, o estado anterior. E aí, caso não seja menor, se ele for igual ou maior, aí o que acontece? Eu calculo a diferença do estado, do valor de cada estado, ou seja, qual é o ganho que eu obtive com esse novo custo de estado, tá? Com o custo e o custo de estado. Qual é essa diferença que eu ganhei? E eu monto uma probabilidade de aceitar essa nova solução. Tá? Então, essa solução, se o meu custo for menor, ela vai ser computada a partir do mínimo entre 1 e o exponencial da diferença dividido pela temperatura. O que está acontecendo aqui? Essa equação ela é responsável pelo critério de escolha, pela convergência. Para alguns problemas, a gente pode utilizar outra equação para entender melhor como chegar na minha solução. Entretanto, isso me dá uma variação, dependendo da temperatura, de como eu vou mudar o meu pico. Então, se a minha temperatura ela permanece alta, eu tenho uma probabilidade maior de fazer mudanças entre os meus picos. O que vai acontecer é que à medida que essa temperatura vai baixando, em que o meu processo vai resfriando, a mudança ela não passa a ser mais significativa entre os picos. E o que acontece é que eu vou me aproximar de uma subida da encosta. Então, à medida que o meu algoritmo vai finalizando, a temperatura vai resfriando, a ideia é que eu vá só escalando o pico que eu considero que está mais próximo da minha solução máxima obtida. Então, essa é a minha função sucessor, que agora depende da temperatura. Quando a temperatura estiver menor, ela tende a subir ou descer no mesmo pico, picos na mesma região. E quando a temperatura está grande, ela permite que eu faça alguma variação mais agressiva em busca de encontrar melhores picos.
Essa é a estratégia do Simulate Annealing. Logo em seguida que eu tenho essa função sucessor, né, que eu encontro um novo estado ou guardo o estado que eu tenho, eu calculo esse novo estado e logo em seguida eu uso a temperatura de acordo com o meu fator de resfriamento. E a função que eu estou utilizando aqui eu pego o máximo entre a temperatura vezes o fator de resfriamento, ou 0,01, que é como se eu já estivesse no fim do meu processo. Tá? Então, o algoritmo funciona dessa logística, dizendo assim, desse procedimento. Ao final, que o meu critério de parada é pré-estabelecido, o meu custo de estado, se for igual a zero, ele retorna a solução e encontrou a solução ótima. Caso contrário, ele vai retornar nulo, dizendo que não encontrou a minha solução ótima. Bom, para a gente identificar o nosso algoritmo em funcionamento realmente, vamos considerar agora a ideia do Hill Climb, tá? Para um número máximo de 100 interações. Nós vimos no vídeo anterior que eu tinha que colocar um certo número máximo de interações para que eu deixasse o algoritmo executar com a ideia de encontrar a solução ótima. Né? Então, quanto maior o número de interações, maiores seriam a minha tentativa de encontrar a solução ótima. Entretanto, o meu tempo computacional também deve ser maior, porque depende desse conjunto de informações. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui 1000 iterações e aí vou executar o Climb. Então, ele encontra a solução, 2 vezes não encontrou, na terceira encontrou, na quarta já não encontra. Se eu aumentar o número de interações, ele vai e tende a encontrar cada execução a minha solução. Então, vamos fazer um comparativo. Eu vou colocar aqui apenas 100 como número máximo de interação. Então, vou colocar 100, ele já não encontrou na segunda, na terceira, na quarta, e aí, em algum momento, ele passa a encontrar, mas muitas vezes ele não encontra a minha solução ótima do problema. Agora, com o Simulate Annealing, nós temos 3 parâmetros de entrada para o nosso algoritmo. O primeiro deles é o número máximo de interações, muito semelhante ao Hill Climb, para funcionar como critério de parada. Só que agora nós temos a temperatura e ainda o fator de resfriamento. Então, vamos fazer algumas variações desse parâmetro e vamos medir a eficiência do nosso algoritmo. Né? Então, para 100 o número máximo de interações, vamos começar com a temperatura de 100 e vamos começar com um fator de resfriamento alto, de 0,95. Então, o que tende a acontecer? O que tende a acontecer é que a minha temperatura começa com 100, eu vou encontrar uma solução inicial e se essa solução inicial ela estiver próxima da minha solução desse problema, como o meu fator de resfriamento ele é alto, a tendência é que eu não mais saia desse pico e encontre a minha solução ótima até rápida. Entretanto, se eu não encontrar uma solução inicial muito boa, o que vai acontecer é que vai resfriar rapidamente. Em outras palavras, o meu algoritmo não vai fazer mudanças bruscas na busca de uma solução ótima e eu tenderei a não encontrar a minha solução ótima. Então, um ponto importante nesse aspecto, o primeiro dele é, se você tem um algoritmo muito bom, heurístico, para encontrar excelentes soluções iniciais, e você quer apenas aperfeiçoar essas soluções de uma maneira rápida, a ideia é utilizar uma temperatura e um fator de resfriamento alto, para que você possa convergir mais rápido
e o seu algoritmo finalize também mais rápido. Entretanto, se você está fazendo assim como nós fizemos nessa implementação, uma busca randômica, essa estratégia ela pode ser um tiro no pé. Nem sempre vai ser. Obviamente, como é aleatório, eu posso encontrar minha solução rapidamente, estar no pico da solução ótima, e como esse fator de resfriamento é rápido, a tendência é que eu não faça mais mudanças bruscas e tenda a subir, assim como o Hill Climb, para encontrar a minha solução ótima. Então, se a gente executar esse algoritmo, ele não encontrou, não encontrou, não encontrou, não encontrou, não encontrou, não encontrou a solução ótima. O que está acontecendo? Eu, em nenhum momento, consegui gerar minha solução aleatória com uma certa qualidade, de forma que o meu fator de resfriamento, aliado à minha temperatura, conseguisse encontrar a minha solução ótima. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir para um número menor o meu fator de resfriamento. Ou seja, eu vou tentar dar umas mudanças mais bruscas para encontrar minha solução. Lembrando que nós estamos diante do mesmo número de iterações para o problema. Então, vou rodar novamente. Não encontrou. Opa, já na segunda encontrou. Na terceira encontrou. Na quarta encontrou. Na quinta não encontrou. Na sexta encontrou. Na sétima não encontrou. Na oitava encontrou. Na nona não encontrou e na 10ª encontrou. Então, já tivemos um aproveitamento melhor para o nosso algoritmo e até melhor do que o Hill Climb, usando o mesmo número de interações. Então, eu vou diminuir mais um pouco o fator de resfriamento para que ele dê ainda mais, inicialmente, uma análise geral dos estados e depois ele vai resfriando para tentar encontrar a melhor solução. Então, primeira execução não encontrou, segunda não encontrou, terceira encontrou, quarta não encontrou, quinta não encontrou, sexta não encontrou, sétima não encontrou, oitava não encontrou, nona não encontrou, 10ª encontrou. Então, o que acontece aqui? Mesmo dando essa mudança mais brusca, eu ainda estou diante de uma temperatura baixa e um número pequeno de iterações. Então, vou aumentar agora a minha temperatura para 1000, tá? E deixar o fator em 0,15. Primeira execução, encontrou. Segunda não encontrou. Terceira encontrou. Quarta não encontrou. Quinta não encontrou. Sexta não encontrou. Sétima encontrou. Oitava encontrou. Nona encontrou. E a 10ª não encontrou. Então, a gente já teve uma variação. O que acontece aqui? A gente tem que calibrar esses testes para encontrar quais são os parâmetros mais adequados para o meu problema. Então, fazer um estudo sobre meteorísticas, sobre heurísticas, é uma busca realmente exaustiva por melhores parâmetros para o problema que você quer resolver. E isso é bem estatístico mesmo. É fazer 10 execuções para cada parâmetro e fazer a análise do crescimento das soluções. E aí é isso que funciona. Por isso que a gente tem muito parâmetro associado. Agora, a gente pode usar algumas estratégias para tentar melhorar. Então, vamos diminuir para 0,7 o fator de resfriamento. Vamos deixar ele buscar bem muito e depois ele ir alterando. Primeira execução, não encontrou. Segunda, não encontrou. Terceira, encontrou. Quarta, não encontrou. Quinta, não encontrou. Sexta, encontrou. Sétima, não encontrou. Oitava, encontrou. Nona, não encontrou. 10ª, não encontrou. Ok. Agora, já que a gente está numa temperatura alta, vamos tentar aumentar o fator de resfriamento para 95. Primeira, não encontrou. Segunda não encontrou, terceira não encontrou, quarta não encontrou, quinta não encontrou, sexta não encontrou, sétima não encontrou, oitava não encontrou, nona não encontrou e 10ª não encontrou. Então perceba que agora, mesmo com a temperatura alta, a gente aumentou e o nosso algoritmo funcionou de uma maneira pior. Então vamos deixar agora ele executar para 0. Vamos deixar meio que um meio termo, 0,30.
o fator de resfriamento. Então, primeira, encontrou. Segunda, não encontrou. Terceira, não encontrou. Quarta, encontrou. Quinta, não encontrou. Sexta, encontrou. Sétima, encontrou. Oitava, encontrou. Nona, não encontrou. E a 10ª, encontrou. Olha, já foi um pouco melhor. Então, vamos aumentar um pouco mais esse fator de resfriamento. Vamos botar 0,45. Primeira, não encontrou. Segunda, não encontrou. Terceira, encontrou. Quarta, encontrou. Quinta, encontrou. Sexta, encontrou. Sétima, encontrou. Oitava, encontrou. Nona, não encontrou. E 10ª, não encontrou. Então, o nosso algoritmo ele está sendo calibrado para um número de tentativas para encontrar. Agora, obviamente, se eu aumentar o número de iterações, a tendência é que eu encontre muito mais do que uma busca da encosta, porque eu tenho essa variação. Então, eu vou aumentar o número de iterações para 1000. Primeiro encontrou, segundo encontrou, terceiro encontrou, quarto encontrou, quinto encontrou, sexta, sétima, oitava, não encontrou, nona e 10ª. Então, eu tive aí um aproveitamento de 90% dos meus testes, tá? Então, para finalizar, pessoal, a ideia é usar mecanismos e adequar os nossos parâmetros para o problema que eu vou atacar, tá? Perceba que eu poderia colocar até um número menor de iterações aqui e fazer algumas mudanças na temperatura e no fator de resfriamento, de tal forma que ele vá se portar e consiga 100% nas minhas tentativas, tá? Mas isso precisa realmente ser calibrado para ser aplicado.